Boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou uma mulher morena, de pele clara, tenho 29 anos, uso óculos e meus olhos são marrons. Eu estou num escritório com estantes de livros atrás de mim. Eu sou assistente de cursos aqui da Casa Museu Ema Clabin, no núcleo coordenado pela nossa querida Ana Cristina Montella, que também nos acompanha essa noite. Hoje, a nossa palestra intitulada Arroz e Feijão ou Fome e Abundância, qual é o binômio do Brasil, será mediada pela historiadora Adriana Salai, com um tema absolutamente central para pensarmos o Brasil hoje. Antes de passar a palavra, apresento a nossa querida palestrante hoje, uma historiadora que eu tenho o privilégio também de ter como colega, e uma das historiadoras que eu acredito que tem um papel efetivo no nosso cenário hoje, né? Historiadora no sentido intelectual, político, e vocês vão ter o privilégio de escutá-la. Então, Adriana Salai é doutoranda em História Social pela Universidade de São Paulo e mestre pelo mesmo programa. Atualmente é professora universitária e coordena o projeto Quebrada Alimentada, que promove assistência alimentar na Zona Norte de São Paulo. Estuda a história do Brasil contemporâneo e temas relacionados à fome, identidade e hábitos alimentares. Esse currículo é muito breve, perto de toda a extensão de publicações, artigos, efetivamente, né? É difícil dar conta de tudo aquilo que a Adriana faz, mas vocês vão ter aí algumas pistas nessas próximas 2 horas que a gente vai ter com ela. Então, Adriana, a palavra é sua, é realmente um privilégio, a Casa Museu Ema Clabin, te receber aqui essa noite. Obrigada. Obrigada a você. Depois dessa apresentação, agora eu vou até... A cobrança ficou alta aqui. Muito bom estar com você. Muito bom estar com você, Lívia, e com todo mundo da Casa Ema Clabin, que tem muito carinho por as pessoas que estão aí. Um trabalho muito lindo que vocês têm feito. E é um prazer estar aqui hoje. Eu sempre, assim, né, eu estou me sentindo nos lugares como a portadora de más notícias. Que a gente chega falando desse tema não muito agradável, mas muito necessário. Mas antes da gente chegar no tema da fome, que é o tema que eu mais desenvolvo hoje, a gente pensou aqui, nós, né, e as pessoas do Ema Clabin, em fazer um percurso um pouco sobre, afinal, o que a gente come. Pensando também em sintonia e diálogo com a exposição que está na casa e com as outras falas que tiveram antes. E aí a gente pensou nesse tema que está aqui na nossa tela agora, arroz e feijão ou fome e abundância. E a gente pensou nesse tema para um movimento da fala, principalmente em 3 tempos. Num primeiro momento, a gente vai olhar, será que realmente arroz e feijão é o que define o Brasil? Quais são as formas, assim, o que as pessoas têm comido, o que as pessoas não têm comido, quais são as tendências? E a gente vai olhar um pouquinho sobre o que de fato o brasileiro come, comeu e come. Para depois a gente olhar a outra questão, que é a não comida, né? Hoje a gente sabe que isso é um problema grande, está muito presente no debate, a gente vive hoje uma crise de fome e é muito importante que a gente fale sobre esse assunto nos espaços de troca como aqui hoje. Num terceiro momento, a gente vai fazer uma rodada de perguntas. Então eu peço, por favor, que vocês façam perguntas, separem as suas perguntas para não ficar aquele silêncio constrangedor meu, no caso, né, da palestrante, que a gente possa efetivamente debater e fazer uma troca aqui. Para a gente começar a olhar o que o brasileiro come, quais são as tendências de consumo, o que tem acontecido nos últimos tempos. Deixa eu só pôr o chat aqui um pouquinho. Eu trouxe esse mapa, que foi um mapa feito a muitas mãos, principalmente com o Senac, a partir de uma obra
de um pensador da cozinha brasileira, um sociólogo, chama Carlos Alberto Doria. Ele escreveu um livro que provavelmente algum de vocês conhecem, Formação da Culinária Brasileira. É um livro muito importante para a gente entender a formação dos hábitos no Brasil. E lá ele anuncia uma ideia que ainda não foi desenvolvida, mas eu gosto muito dela por causa da forma como ela é construída, que é essa ideia de manchas culinárias no Brasil. Do Brasil, né? O que vai dizer o Doria? Que quando a gente fala em comida brasileira, a gente não pode falar de uma comida, porque existe uma forma de ocupação do território que é muito diferente entre si. Então, cada região tem uma interação entre o bioma, aquilo que está disponível no lugar, com processos históricos e sociais que vão formar características próprias da alimentação daquele lugar. O Doria propõe uma divisão um pouco menor que essa, né? Eu fui adaptando o conceito que ele apresenta a partir do entendimento que eu tenho do território e queria mostrar para vocês mais a forma de entendimento do que as características de cada região, né? Então, ele vai dizer assim, existe uma cozinha amazônica, que é o nosso maior bioma, que tem muito a ver com esse bioma amazônico, mas também com a ocupação dos povos tradicionais indígenas. Teria uma cozinha da costa, que tem a ver com a invasão dos europeus, principalmente os portugueses, em interação com os indígenas e os escravizados, que vão ocupar a costa de formas diferentes, mas que vão dar essa relação com o mar e, por isso, uma cozinha única aí nesse lugar. Uma cozinha do sertão, esse espaço que a gente conhece como sertão, né, o semiárido, que, além de um bioma específico, tem também um processo de economia ali, de formação daquela sociedade específica, uma formação econômica muito voltada para o litoral. Então, eram pessoas, por exemplo, que criavam gado para tração nos engenhos, que vendiam carne seca para outras regiões do país, e não à toa nessa região a gente formou uma cultura dos subprodutos do boi, como, por exemplo, sarapatel, tripa, dobradinha, que você muito rapidamente associa com a cozinha do sertão e tem a ver com a formação econômica desse território também. A cozinha caipira, que seria uma cozinha de uma parte de Minas, São Paulo, norte do Paraná e um pedacinho do centro-oeste, que tem a ver com essa cozinha do quintal, do uso da couve, do porco, da galinha, do milho, dos Pampas, que é essa cozinha do sul, e dessa região específica do Pantanal, que tem um bioma muito específico e que isso se transplanta para a cozinha, né? Então, o uso de peixes do rio, por exemplo, e a cozinha do centro-oeste, muito apoiada no pequi, no mate, no milho, também no consumo de carne. Uma coisa muito importante, eu acho que tem nessa leitura do Doria, é mostrar, em primeiro lugar, a diversidade que existe nesse território como o Brasil. Muito difícil a gente falar num padrão único de consumo. Ao mesmo tempo em que é muito complicado também a gente falar sobre divisões geopolíticas também de processos culturais, né? O que eu quero dizer com isso? Se a gente for olhar o caso da Bahia, eu acho que ele é muito emblemático. Ficou ali faltando eu falar um território específico que é Salvador e o Recôncavo Baiano. Se a gente for olhar para esse estado, só nesse estado a gente teria ali 3 regiões, 3 manchas culinárias, que seria o Recôncavo Baiano e Salvador, que teve ali uma ocupação do território muito específica, de uma população de rua escravizada grande, e fez com que as mulheres saíssem às ruas como escravas de ganho ou libertas, e imprimissem na rua a sua cultura culinária a partir das religiões afro-brasileiras. Isso deu para Salvador e para o Recôncavo uma cozinha única, e todo mundo consegue identificar essa cozinha, né? O acarajé, caruru, o vatapá, o uso do dendê, o feijão fradinho e outros produtos africanos. A gente tem ainda na Bahia essa cozinha do litoral, que, óbvio, conversa, né? Não é a gente pisou ali, aí pisou em outro lugar, já mudou completamente a cozinha.
mas menos apoiada nos processos, ainda influenciada, obviamente, né, pela cultura das religiões afro-brasileiras, mas olhando para o peixe de diversas formas, e a gente teria ainda essa cozinha do sertão da Bahia, que conversaria, por exemplo, mais com o sertão de Pernambuco do que com uma cozinha de Salvador. Claro que essas manchas não são absolutas, que tem muita troca entre si, mas a gente consegue identificar tendências de consumo. Se eu separasse tudo por região, então eu estou falando, por exemplo, de uma cozinha nordestina, eu apagaria muitas diferenças que estão colocadas aí. E eu acho que uma pergunta que eu tenho me feito muito ultimamente é, quando a gente constrói uma história única, quando a gente fala, por exemplo, que a cozinha brasileira é uma só, a gente necessariamente tem que apagar histórias, tem que apagar processos culturais. E o que a gente está apagando para falar de uma história única? Por isso que eu defendo muito esse olhar múltiplo para a cozinha, onde se formam diversas apropriações diferentes daquilo que estava disponível, a partir das histórias dos diversos territórios. E eu trouxe esse daqui de primeiro, esse mapa, que foi sobre o qual, né, o mapa sobre o qual se formou as transformações dos últimos 50 anos, que é sobre o que a gente vai falar agora. Se a gente for pensar desde a invasão dos portugueses, né, construção do que hoje é o Brasil, a gente teve durante a maior parte do tempo, digamos até o começo do século XX, né, então lá muitos séculos de história, se a gente considerar só isso, né, a gente tem esse tempo de história com movimentações que não são como as que são hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? A circulação do território era outra. Né? Não tinha carro, não tinha avião, não tinha caminhão, as estradas eram, né, não eram asfaltadas, obviamente, as locomoções elas demoravam muito. Os processos tecnológicos de informação também eram outros, que a gente naturaliza, mas é importante que a gente diga isso para entender como a informação circulava, de uma forma muito mais lenta. Então, a gente não tinha telefone, não tinha TV, não tinha rádio. E isso fez com que a cozinha regional, né, com que os processos de alimentação, eles fossem muito regionalizados. O cara que estava lá em Belém do Pará não tinha nada a ver com o consumo do cara que estava em Porto Alegre, por exemplo. A gente está falando de locais muito distintos em termos de bioma, em termos de economia, e que vão gerar alimentações distintas também. O que se construiu no Brasil foi essa atuação muito regional da alimentação e das trocas para que as pessoas pudessem se alimentar. E aí, a partir disso, quando o século XX avança e a gente tem principalmente 3 fenômenos, que é a urbanização, a industrialização e a globalização, no sentido de que a internacionalização das grandes empresas, isso começa a gerar uma onda de transformação na alimentação muito grande, facilitada por uma outra estrutura de circulação, tanto dos produtos quanto das ideias. Então, por exemplo, hoje eu consigo muito bem comer uma bolacha recheada, que é a mesma bolacha recheada que está lá nos Estados Unidos, que vai estar na China, que vai estar na Europa. Eu só consigo fazer isso porque tem toda uma infraestrutura que me permite fazer isso. Alguém levantou a mão, não? O Pablo quer falar? Eu não sei se dá para falar. Acho que sim. Pablo, se você puder inserir sua questão aqui no chat, ao final a gente vai ter um tempinho para as questões, só para a gente não quebrar muito o fluxo de pensamento da Adriana, tudo bem? Peço que você encaminhe aqui no chat. Então. Tá bom, mas para mim também não tem problema se quiserem falar, pessoal. Imagina, Pablo, só aqui. Obrigada. Não se preocupa, Pablo. Eu gosto muito quando rola uma troca mesmo e as pessoas participam. Coloca aí, por favor. Então, hoje eu consigo comprar esses produtos. Por quê? Porque existe uma estrutura que permite isso. Eu consigo ver o que se come na maior parte do mundo, porque existe uma tecnologia de comunicação que permite isso. São mudanças muito profundas na nossa forma de viver e que impactaram diretamente a alimentação. Deixa eu passar aqui. Aqui, para a gente começar a falar disso, eu trouxe para vocês
algumas pesquisas que eu analisei no mestrado, eu analisei 5 pesquisas no mestrado, né, feitas pelo IBGE, e essa aqui é o ENDEF, é uma pesquisa feita em 74 e 75, que até hoje é a maior, assim, a pesquisa de maior profundidade sobre alimentação no Brasil. Quem pesquisa isso, eu recomendo muito que vá ao ENDEF para ver o que você encontra sobre aquilo que você está interessado. Por quê? Foi uma metodologia muito diferente da que é aplicada hoje. Eles estavam interessados em ingestão, quer dizer o quê? O que a pessoa engolia. Não era o que a pessoa comprava. Hoje o interesse é no que a pessoa compra. Aqui, em 74, 75, é o que a pessoa engolia. O pesquisador ficava uma semana na casa da pessoa, pesando o prato dela, pesando a sobra dela, fazendo anotações qualitativas. Tem muita riqueza de detalhes nessa pesquisa do ENDEF, e é muito importante para a gente entender os processos de alimentação no Brasil. Claro que aqui, na década de 70, muitas dessas transformações que eu falei já estavam em curso, né? A gente já tinha uma população majoritariamente urbana, a gente já tinha indústrias mais robustas, um processo de globalização mais intensificado, mas ainda assim, eu queria mostrar alguns detalhes aqui. Aqui na primeira linha, que eu coloquei, assim, não está muito fácil de ver, né? Mas vocês conseguem, eu fiz uns quadradinhos para seguir o raciocínio. A primeira linha é arroz polido. A forma como o ENDEF separava as regiões é muito importante a gente falar isso, é diferente das regiões hoje formalizadas pelo IBGE. Então, por exemplo, a região 2, eu estou com uma colinha aqui, tá, pessoal, das regiões. A região 2 é São Paulo, só São Paulo. 22% do aporte calórico, ou seja, das calorias consumidas, 22% vinha do arroz. Então, o arroz já era algo muito importante na alimentação dessa região, certo? Mas se a gente for para a região 5, que é basicamente o Nordeste, a gente tem 6% de aporte calórico vindo do arroz. Isso mostra uma grande diferença do consumo de arroz entre São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, que é a região 1 com 19,57, do Nordeste. Aí a gente pode pensar, ué, mas o que está acontecendo aqui nessa região? E eu queria mostrar para vocês o terceiro retângulo, farinha de mandioca e açúcar está junto, né? Mas se a gente for em farinha de mandioca, região 5, Nordeste, a gente encontra 21,91% de aporte calórico. Isso quer dizer o quê? Que na década de 70, nem faz tanto tempo assim, né, em termos históricos, o Nordeste comia mais farinha de mandioca do que arroz. Se você ouvir algumas histórias de pessoas ou que, né, viviam nessa época, ou que vieram para São Paulo nessa época, como são as pessoas que eu convivo aqui, você vai escutar realmente que farinha de mandioca era a base da alimentação e o arroz ele vinha em uma sopa ou uma situação especial quando alguém estava doente. Se a gente olhar aqui, depois, embaixo da farinha de mandioca, o açúcar. É muito impressionante a quantidade. Aqui, açúcar, ele não está falando de açúcar dentro de alimentos processados. Por exemplo, você compra uma bolacha pronta, essa bolacha tem açúcar, certo? Não seria isso. É só o açúcar mesmo. Se você vê no Rio de Janeiro, ele era 14% das calorias da alimentação da pessoa. É bem impressionante como o açúcar sempre ocupou um lugar de destaque no aporte calórico na nossa alimentação. O pão francês, ele já começa a ganhar uma importância nessa época em algumas regiões. Então, a gente tem, por exemplo, São Paulo e Rio, 7%, 6%. Mas se a gente for região 3, é o Sul, baixa para 3%. Região 3 e 4, apenas 3%. O que a gente começa a ver? Mesmo que a década de 70 já trouxesse alguns elementos dessa mudança que a gente vê hoje muito mais estruturadas, a gente ainda vê uma alimentação muito regionalizada. E aí eu queria falar um pouquinho do feijão, porque no mestrado eu estudei o consumo de feijão, então pelo feijão a gente consegue ver algum desses fenômenos. Os feijões listados pelo ENDEF aqui para essa compilação é o feijão preto, o mulatinho, o de corda, o roxo e o rosinha.
A gente vê como hoje ainda, né, um consumo regionalizado, o Rio, por exemplo, já consumia feijão preto, continua consumindo feijão preto, e o Sudeste não, região 2, São Paulo, com um consumo muito mais difuso entre o mulatinho, o roxo e o rosinha. E o Nordeste, que é a região 5, já estava muito pautado no feijão de corda, que é uma outra espécie que ainda é muito forte lá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Que feijão está faltando aqui? Se vocês pudessem escrever no chat. Carioca, exatamente. O feijão carioca está faltando aqui. A coisa muito maluca, que eu não fazia a menor ideia, que eu encontrei aqui, que encontrei no doutorado, é que o feijão carioca ele não existia nessa pesquisa. Ele é uma mutação da década de 70, que só começou a entrar no consumo na década de 80. Ele foi uma mutação, ele não é ele foi uma mutação espontânea de São Paulo, da região ali de Campinas, que não era Campinas, era outra cidade, mas o produtor de feijão, ele percebeu que aquela mutação tinha tinha uma produtividade muito maior. Aí ele levou para o Instituto Agrônomo de Campinas, eu acho que é isso, IAC, e aí começou a trabalhar junto com a Embrapa para que eles pudessem espalhar essa espécie que tinha uma produtividade muito maior. E muito interessante que hoje o feijão carioca é a espécie mais consumida. Então, a gente tem uma tradição de comer feijão carioca, mas essa tradição... ia ser isso mesmo, Sandra. Essa tradição não tem 50 anos, né? Eu vi uma pergunta da Juliana, mas eu vou guardar, Juliana, a sua pergunta, para a gente ver depois. Mas isso mostra como essa homogeneização no consumo, que se apresenta, por exemplo, nos dias de hoje, ela foi um processo muito rápido, e que na década de 70, por exemplo, o feijão carioca ainda nem existia. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também é a pouca importância que as proteínas animais tinham na alimentação. Enquanto humanidade, claro que a gente é onívoro há muito tempo, mas a carne não tinha nem de perto a centralidade que tem hoje para vários grupos. Então, a gente tem, por exemplo, carne de boi fresca, carne de boi seca, ou frango, com 3%, 2%, 1%, no máximo 4% de aporte calórico da alimentação. Isso significa que era uma alimentação muito mais apoiada nos vegetais do que no consumo de proteína animal direto, né? Uma outra coisa também que salta aos olhos nessa pesquisa é que a banha de porco tinha uma importância grande para algumas regiões, como a região 3, que é o sul, né, e a região 4, que é Minas Gerais e Espírito Santo. Se você ver aqui no último retângulo, os óleos vegetais, nessa época, eles estavam começando a ganhar importância. Então, algumas regiões, como cidades mais urbanizadas, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, tem no óleo de soja um aporte calórico grande. Mas se você for ver, por exemplo, as outras regiões, a banha de porco ainda cumpre um papel. É dessa transição da banha de porco para óleos vegetais industrializados que a gente consegue ver as transformações também na alimentação do Brasil. Vou passar aqui, pessoal, para a gente entender o que aconteceu a partir daí. Tem um dado muito sintomático dessa pesquisa, que durante o ENDEF, eles listaram todos os nomes de feijões consumidos no Brasil. E na década de 70, a gente tinha 395 nomes citados. Isso não quer dizer necessariamente 395 variedades de feijões, porque às vezes a mesma variedade tem um nome em São Paulo, outro nome no Ceará. Mas o fato é que era um número grande de variedades de feijão, né? 395, mesmo que não sejam variedades, mas existia uma variedade importante dos tipos de feijões consumidos. É importante, vamos guardar esse número para a gente ver o que aconteceu no ano 2000. E aí, quais são as outras pesquisas? O IBGE, depois, a partir dos anos 80, ele começou a fazer a POF, que é a pesquisa de orçamentos familiares, que está muito mais preocupada com o que as famílias conseguem adquirir do que com ingestão. É uma metodologia mais barata.
Por isso que algumas pessoas dizem que a gente nem pode comparar o Endef com as POFs, porque elas são de metodologias muito diferentes. As POFs são 5 no Brasil. Então, na década de 80 e 90, tiveram 2 POFs, uma na década de 80 e uma na década de 90, mas elas estavam preocupadas com as regiões metropolitanas, não foram POFs nacionais. Por isso que é complicado a gente juntar essas POFs com as que vieram depois. A partir dos anos 2000, a gente tem POFs nacionais com uma metodologia mais única. Então, fica um bloco muito bom da gente traçar uma linha para entender o que estava acontecendo durante todo esse período. A última POF, ela foi lançada na pandemia, provavelmente alguém aqui lembra da divulgação de dados dessa POF, a gente vai falar, de 17 e 18 foram os dados e a divulgação dela foi em 2020. O que esse bloco, que é comparável, está mostrando para a gente? Eu acho muito válido a gente entender o que aconteceu para a gente ver para onde a gente está caminhando. E o que aconteceu nesse período de tempo? A gente teve uma diminuição do consumo de farinhas e féculas, né, que é o grupo onde está farinha de mandioca, farinha de fubá, as farinhas no gerais, em 55%. Então, a gente caiu pela metade o consumo de farinhas, né? O consumo de feijão também diminuiu muito, 52%. Se a gente considera o Endef, dá mais de 60%, mas aí tem aquele problema de metodologia, então só no século XXI a gente está falando de uma queda de 50% no consumo de feijão. O consumo de arroz caiu 37,4% e o consumo de pescados também, 39%. Na contramão disso, e a gente vai falar sobre isso, o aumento dos alimentos preparados e misturas industriais. O que hoje a gente tem um novo nome para dizer isso, os ultraprocessados. Um consumo de um aumento de mais de 55%. Algumas categorias cresceram bastante. Por exemplo, refrigerantes, bolachas recheadas, iogurte, ultraprocessados cresceram mais do que outros produtos. E também o consumo de proteína animal. Isso quer dizer o quê? Estamos comendo bem menos feijão, arroz e farinha e bem mais biscoito, refrigerante, alimentos preparados, como refeições prontas e carnes de proteína animal. Esse mesmo agrupamento dos feijões, ele foi feito nessa POF aqui, de 2008 a 2009. E ele apresentou, para essa mesma listagem de feijões, 152 variedades. Se a gente voltar um pouquinho, a gente está falando, na década de 60, 395 variedades. Na década, em 2008, 2009, começo do século XXI, 152 variedades. Então, uma queda de mais de 50% nas variedades de feijões consumidas. Isso, para mim, é muito representativo, né? No fim, é uma prova do que a gente fala, mas às vezes não consegue colocar em números, que vem acontecendo na alimentação brasileira. Quais são esses processos que influenciam? Primeiro, da industrialização e centralização das empresas produtoras. Por quê? O que acontecia antes? O consumo era muito regional. Então, a vendinha aqui comprava do produtor daqui de perto, que pegava as variedades daqui e eu comia essas variedades. Eu consumia as variedades que estavam disponíveis no meu território. Com o tempo, a produção dos alimentos, elas foram ganhando muita escala e se centralizando em grandes empresas. Isso quer dizer que as empresas com poder de compra, elas têm também o poder de determinar as variedades que são produzidas, as variedades que são mais escoadas. Então, hoje a gente tem grandes empresas nacionais e internacionais de produção de feijão, por exemplo. Hoje a gente importa feijão da China. Isso faz com que isso também é um fator que influencia muito na queda de variedades de feijões disponíveis. E por que isso é um problema? Primeiro, por uma questão ambiental, né? Que nem todo feijão dá em todo lugar, e aí você tem que usar mais agrotóxicos, por exemplo, para plantar. Em termos de saúde, isso também é um problema, porque quanto mais variedade a gente come, mais saudável é, tanto para a gente quanto para o planeta.
Isso a gente consegue ver pelo feijão, mas com certeza, quem analisar de perto outros alimentos vai encontrar essa mesma tendência. Um outro fator muito importante para a gente entender essas transformações é a urbanização e a saída do homem do campo. Então, antes existia uma ligação muito grande do homem com o campo. Então, ele plantava, homens e mulheres, tá? Pessoas. Vou mudar esse termo, não é muito bom. Pessoas com o campo. As pessoas plantavam, colhiam e comiam daquilo que produziam ou do que o entorno produzia. Com a ida para a cidade, você perde muito a ligação com a própria plantação, né? O cultivo de subsistência. Isso faz com que você dependa exclusivamente da renda para adquirir o seu alimento. Então, você precisa da renda e com o seu dinheiro você vai comprar uma comida. Isso gera uma dependência de um trabalho, da venda do seu trabalho, para que você possa comprar a sua comida. Então, você perdeu a sua autonomia e a sua ligação direta com o alimento. Agora, você mora da cidade, a chance de você ter um cultivo na cidade é muito pequena, a gente sabe disso. Cultivo para autoconsumo, inclusive no campo, hoje no Brasil, é minúsculo, e aí você precisa vender a sua força de trabalho para conseguir alimento. Isso faz com que trabalho e renda se tornem o fator fundamental de acesso ao alimento, e é o que a gente tem hoje. Hoje a gente criou uma sociedade onde a renda é o primeiro fator de acesso ao alimento. Isso se deu por todas essas transformações que a gente está falando aqui. E aí também a gente tem que somar isso uma globalização do consumo, como a gente já falou aqui. Antes, eu tinha um consumo regional. Hoje, eu consigo comer a mesma bolacha recheada aqui na China, na Europa, nos Estados Unidos. Isso faz com que a variedade, apesar de a gente ir no supermercado e ficar perdido com aquele monte de pacote, a variedade global de alimento in natura diminuiu drasticamente, porque você tem uma homogeneização do tipo de consumo dos alimentos oferecidos. E aí, entrando na questão da renda e do acesso ao alimento, eu queria entrar mais um pouquinho nisso, para a gente começar a ver, será que todo mundo tem o mesmo acesso mesmo acesso ao alimento? A gente já falou das diferenças regionais. Quais outras diferenças são importantes quando a gente está falando de alimentação no Brasil? Aqui a gente tem, com o ENDEF, né? Então é o ENDEF e as 3 POFs regionais, a porcentagem de gasto com alimentação. Isso quer dizer o quê? Do tanto que a família ganha, quanto ela gasta com alimento. Aqui a gente tem, e na década de 70, não sei se vocês estão vendo o meu, mas no primeiro gráfico, na década de 70, 33% do orçamento era gasto com alimentação. Aqui, nessa década de 70, já existia uma diminuição da porcentagem. Na década de 30, quando foi feita a primeira pesquisa sobre isso, as populações periféricas gastavam de 60% a 70% do seu rendimento com alimento. Na década de 70 aqui já estava melhor, né? 33% da média nacional, incluindo pobres e ricos. E aí a gente vê uma diminuição muito grande da porcentagem gasta com alimento nos anos 2000. É óbvio que tem um gap aí enorme, né? Da década de 70 para o ano 2000, mas a gente está falando de 20% do meu dinheiro eu tenho que gastar com alimento para me alimentar bem. Em 2008, 2009, cai mais um pouquinho, 19,8%, e na última POF, 17 e 18, 17% do orçamento é gasto com alimentação. Na contramão, a gente tem um aumento do gasto com habitação. E a gente sente isso na pele, né? Quem paga aluguel, quem está tentando comprar casa nos últimos tempos, se tornou uma coisa absolutamente impossível. Na década de 70, 30% era gasto com habitação, depois foi para 35%, 35,9%, né? E 36,6%. A gente vê uma tendência de aumento na porcentagem do salário gasto com habitação. E habitação está diretamente ligado com acesso ao alimento, porque se a pessoa não tem uma casa em condições dignas, como ela vai comer bem?
E a gente sabe que nos últimos tempos as pessoas têm que morar cada vez mais longe, gastando muito mais tempo no transporte e, consequentemente, tendo menos tempo para se dedicar a uma alimentação saudável. E aí, a gente tem dessa participação do que as pessoas comem nos últimos tempos, pensando nessa nova nomenclatura que eu vou explicar um pouquinho, o que tem acontecido como tendência no comportamento alimentar do que a gente tem adquirido como alimento. A nova classificação, eu imagino que vocês conheçam, separa os alimentos em ultraprocessados, que são aqueles alimentos que a indústria transformou, que tem bastante ingredientes na sua composição e que a gente não conhece muito esses ingredientes. Por exemplo, né, aquele iogurte sabor morango, que não tem morango na sua composição, bolacha recheada, salgadinho, e várias outras coisas nessa faixa. A gente tem os alimentos processados, que ele tem uma pequena transformação no seu padrão, tem alguma adição de outro elemento, como, por exemplo, sal, mas que não muda muito a cara do alimento. Por exemplo, milho em lata é um alimento processado. A gente tem os alimentos in natura e minimamente processados, que são os vegetais, frutas e legumes que a gente compra in natura, e arroz e feijão, por exemplo, são os minimamente processados, que eles sofreram, perdeu a casca, algum processo nesse sentido, ou secagem, mas que não altera a sua composição e nem tem adição, não altera a sua composição em grande medida, né? E não tem adição de nenhum outro alimento. E ingredientes culinários, sal, óleo, essas coisas. O que tem acontecido se a gente colocar na nova classificação em termos de alimentação? Quais são as tendências que mostram o que a gente tinha, o que a gente tem e qual é o nosso caminho se a gente continuar na mesma toada? Como a gente já vem falando hoje bastante sobre isso, uma diminuição do consumo dos alimentos in natura e minimamente processados. A gente já olhou no caso do arroz e feijão, e agora a gente consegue ver se a gente juntar todos esses alimentos. Saiu só nos anos 2000, né? 53% de consumo de alimentos in natura para 50% e depois 49,5%. Então, a gente observa claramente uma tendência de queda dos alimentos in natura e minimamente processados. Na contramão, um crescimento expressivo dos alimentos ultraprocessados. Então, a gente tem aqui 12%, era o que era no começo do século XXI, foi para 16%, e na última POF, 18,4% do que a gente come vem de alimentos ultraprocessados. Mas aí, a gente começa a fazer uma diferenciação por renda. Será que todo mundo está comendo com essa mesma porcentagem? Ou será que cada faixa de renda vai dar um tipo de alimentação diferente para a pessoa? E a resposta é a segunda opção, obviamente, né? Como vocês já sabem. Para fazer essa análise, eu usei muito o Atlas das Situações Alimentares no Brasil, que é um trabalho feito por amigos da Unifesp, muito sério, um trabalho primoroso que tem acesso gratuito e que eu recomendo muito que vocês façam a leitura e se debrucem sobre ele. O que vai dizer ali? 7% hoje do que a gente gasta é gasto com alimentação, na média, né? Então, a gente tem desde as famílias de maior renda até as famílias mais pobres. Se a gente separar por renda, o que a gente vai ver? Uma diferença muito grande de porcentagem e de gasto, obviamente. Entre os mais pobres, né, até 2 salários mínimos, a gente vê que 22% do que a pessoa ganha é gasto com alimentação. E isso significa, ou significava, em 17 e 18, R$329. Eu fico pensando que essa pessoa consegue comprar hoje com R$329. Isso é por família, tá, gente? Aqui, na maior faixa de renda, a porcentagem gasta é de 7,6% em famílias com mais de 25 salários mínimos e o gasto médio é de R$2.061. Então, a gente começa a ver uma discrepância muito grande de acesso através das diferentes rendas do Brasil.
R$329 e R$2.061. Mas ainda assim, a gente está falando de famílias que conseguem, de melhor forma ou pior, ou de uma forma mais difícil, acessar alimento ou algum alimento. Mas o que essas famílias vão comer? Existe hoje também um discurso muito frequente de pessoas que estão pensando em alimentação, de que as famílias mais pobres comem mais ultraprocessados. E isso não procede segundo o IBGE. Vamos olhar aqui. Eu coloquei nas siglas para ficar mais fácil de ver. Os 20% mais pobres comem 12,5% de alimentos vindos do ultraprocessado. Uma coisa muito importante, não é dinheiro gasto, é porcentagem das calorias consumidas. Então, 12% das calorias consumidas dos mais pobres vêm dos ultraprocessados. Do 20% mais rico, 24% vem dos ultraprocessados. E as outras pesquisas do IBGE confirmam essa tendência. Quanto maior a faixa de renda da família, maior o consumo dos ultraprocessados. As famílias de menor faixa de renda, elas vão apoiar a sua alimentação em alimentos minimamente processados, arroz, feijão e farinhas. Ah, isso quer dizer que pobre come melhor? Não, eu não estou falando isso. Por quê? Porque existe uma diferença imensa de acesso a frutas, hortaliças, legumes, verduras, etc. A alimentação das pessoas mais ricas ela é infinitamente mais variada. Eu trouxe aqui algumas porcentagens do ladinho. Em termos de frutas, a gente está falando 124, quase 125% a mais. Hortaliças folhosas, 114%. Legumes e outras hortaliças, 83%. Laticínios, 74%. E, obviamente, os alimentos preparados em misturas industriais, que hoje a gente chama de ultraprocessados, se for arredondar, né? 187% de diferença. Então, o que a gente vê? Que os mais ricos comem mais ultraprocessados, só que tem uma alimentação muito mais diversa e com consumo muito maior de produtos in natura, como frutas, verduras e legumes. E isso tem consequências muito grandes para a saúde dessas famílias. Isso, a gente ainda está falando de famílias que estão comendo, né? Aí eu queria entrar, se a gente for olhar de perto, esses 20% mais pobres aqui, o que está acontecendo com essa parcela da população? Para entrar nesse assunto, eu trouxe para a gente olhar um pouquinho os dados qualitativos do INDEF, que eu não canso de me surpreender, porque quando os pesquisadores estavam colhendo os dados quantitativos, eles faziam algumas anotações. E são essas anotações aqui. Boias frias consumindo folhas do cafezal, famílias que ingeriam apenas casca de batata cozida, lixo, ratos, carvão, sabão, miolo de xaxim, lavagem de porco e minhocas. Um pesquisador viu crianças brigando para comer as próprias fezes. Eu sempre trago esses trechos dessa pesquisa, porque eu gosto muito de mostrar, o INDEF foi feito na década de 70, no auge da ditadura militar, uma época que é conhecida como milagre econômico. Então, o Brasil estava crescendo para caramba, e essa era a situação da alimentação do Brasil. Não adianta nada a gente crescer o PIB se a gente tem um dos países mais desiguais do mundo. O que estava acontecendo nessa época? 62,7% da população tinha deficiência calórica. Aqui, ainda não existia a escala brasileira de insegurança alimentar, que a gente usa hoje para medir a fome, e eu vou explicar um pouquinho. Deficiência calórica é um dado muito crítico de fome, porque o que significa isso? Que se eu ficar só comendo arroz, por exemplo, vamos supor que hoje eu só tinha arroz para comer. Eu consigo comer 2.000 calorias de arroz, que, sei lá, vamos supor que é o indicado para mim. Eu consigo comer isso só de arroz. Nutricionalmente vai ser adequado? Claro que não, nem um pouco adequado, a gente sabe disso, mas caloricamente suficiente. Na década de 70, a gente está falando que 62,7% da população não tinha nem calorias suficientes de um determinado alimento, ou seja, a situação era muito precária, mesmo na época do milagre econômico. Isso para mostrar que a fome, obviamente, como a gente sabe, não é um fruto da pandemia.
é um problema estrutural de desigualdade social. Se a gente lembrar aquele dado de que hoje a imensa maioria das famílias dependem de renda para acessar o alimento, é o trabalho ou a renda, né, nas suas mais diversas formas, que vai permitir que essas famílias comam. E isso cria uma divisão muito grande num dos países mais desiguais do mundo, fazendo que uma boa parte dessas famílias não consiga comer. Aí eu trouxe uma consolidação de dados para a gente começar a ver o que aconteceu e o que tem acontecido hoje em termos de fome no Brasil. Dados que vocês ouviram muito, com certeza, nos últimos tempos. Eu queria só lembrar que em 2003, a gente está aqui na década de 70 com essa cena horrível, né? Nos anos 90, a coisa foi melhorando um pouquinho, mas ainda era um problema muito grande. Nos anos 2000, 2003 especificamente, começou um programa chamado Fome Zero, que com certeza vocês também já ouviram falar ou conhecem de perto, que não é o primeiro programa contra a fome no Brasil, já existiram vários outros, mas foi o primeiro programa de grande envergadura, digamos assim. Um programa interministerial que contava com diversas frentes de políticas emergenciais e estruturais de combate à fome. Nessa época também, a fome começou a ser medida a partir da escala brasileira de insegurança alimentar. O que significa hoje? O que significa isso? Hoje, a gente mede a fome com um questionário, que é a EBIA, e eu pergunto assim, você teve dificuldade para adquirir alimentos? Aí a pessoa põe sim. Ah, você diminuiu a qualidade e a variedade dos seus alimentos? Sim. Você diminuiu a quantidade dos seus alimentos? Sim. Você teve que pular a refeição? Sim. E aí, quanto mais sim a pessoa responde, maior ela, numa situação mais grave, ela vai estar nessa escala de fome. Então, a gente separa em segurança alimentar, que tá tudo bem, não estou preocupado, estou conseguindo comer tudo o que eu preciso. Insegurança alimentar leve, que começa com não sei se eu vou conseguir comida, até estou tendo que trocar marcas, por exemplo, antes eu comprava o arroz X, hoje eu estou comprando o arroz mais barato, antes eu comprava o feijão inteiro, hoje eu estou comprando aquela feijão meia banda, né, que tá circulando hoje no mercado, que é o feijão cortado. Insegurança alimentar moderada é quando a família já diminuiu muito a variedade, então ela enxugou, deixou só os alimentos essenciais, como arroz, feijão, farinhas, etc., e ela diminuiu a quantidade também, e às vezes está pulando refeição. E essa insegurança alimentar grave é quando a família já, por exemplo, ficou um dia sem comer nada porque não tem acesso ao alimento. Para termos estatísticos, fome é considerado apenas o último grau, quando a família já está numa situação muito intensa, onde ela ficou sem comer nada. Mas é muito importante, no meu ponto de vista, que a gente considere as outras escalas de fome, insegurança alimentar moderada principalmente, porque aqui a pessoa já diminuiu quantidade, diminuiu qualidade, pode ser que ela esteja pulando refeição. Essa é a escala que a gente usa no século XXI. O que aconteceu durante esse período? Implantação do Fome Zero. 62% da população, medida em 2004, em segurança alimentar. E aí a gente começa a ver o resultado de um Brasil que crescia economicamente e que tinha políticas a partir do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, de combate à fome. Então, a gente passou de 62 para 69,8 e 77,1 de pessoas em segurança alimentar, tá tudo bem, estou comendo o que eu quero, independente do que isso seja, né? Cada um tem um entendimento do que é uma alimentação ideal. A fome, é o último aqui, o último risquinho, foi de 6,9, 5 para 4,2. O que aconteceu em 2013? Em 2014, né, especificamente. O Brasil saiu pela primeira vez na história do mapa da fome, que era, na época, a medida da FAO para entender os países que estavam em fome. Hoje é feito por outros órgãos, né? O que entendeu a FAO? Na época, a nota de corte era 4,2.
E a FAO entendeu ali que o Brasil... desculpa, a nota de corte era 5, e o Brasil estava com 4,2. Então, a FAO entendeu que a gente estava numa situação muito melhor, né, muito menos problemática, e que, portanto, a gente tinha saído pela primeira vez do mapa da fome da ONU. O que aconteceu a partir de então? A gente já acompanhou, né? A gente estava bem lá vivo, olhando para o que estava acontecendo. A gente começou a ver, a partir de 2015, 2016, um período de recessão econômica, crise política, teto de gastos com diminuição de políticas públicas de combate à fome, extinção de algumas políticas de combate à fome, e isso todas essas ações tiveram uma repercussão direta nos números da fome no Brasil. Então, a gente fala aqui da queda de segurança alimentar, eu queria mostrar para vocês. Se a gente considerar 2013 e 2018, um período pré-pandemia, a gente passa de 77 para 63. Pré-pandemia, ou seja, a crise não estava instalada. Claro que existia uma crise econômica, política, mas eu estou falando dessa crise sistêmica, né, instalada pela pandemia. Já teve uma diminuição muito grande. A fome aumentou de 4,2 para 5,8. Mas o que aconteceu na pandemia? A gente já estava num cenário difícil, um cenário problemático, onde a fome estava aumentando, e aí, sobre isso, vem uma crise sanitária, social, econômica muito importante, somado a esse desmantelamento de políticas públicas que fazem com que os números da fome aumentem. E aí, como a gente vai medir isso? O governo, depois de 2018, né, depois da divulgação do IBGE, não fez mais nenhuma pesquisa para entender a fome no Brasil. As duas pesquisas que saíram depois, elas foram feitas pela Rede Pensan, chama Vigisan, também está disponível online, é incrível, vale a pena dar uma olhada, só que são pesquisas muito sérias, feitas pelas próprias pessoas que pensaram a escala brasileira de insegurança alimentar, que é a mesma usada pelo IBGE, e com amostragem suficiente para dar credibilidade para a pesquisa. Isso, o que mostrou essa pesquisa? Que em 2020 a gente tinha 44,8% de pessoas em insegurança alimentar. Então, a gente tinha mais da metade do Brasil em algum nível de insegurança alimentar. A gente está falando de 55,2% da população. Aqui, nesse momento de medição dos dados de 2020, a gente está num momento, os dados foram feitos no fim do 19, então existia um pouco do auxílio emergencial, não no seu valor máximo, mas era um momento crítico da pandemia. E a gente estava lá com 55,2% do Brasil em insegurança alimentar. Uma coisa muito triste, talvez, né? Acho que seja o termo correto, é que os dados divulgados mês passado, que foram colhidos em dezembro de 2021, eles mostram, eu acho que foi isso, dezembro de 2021, eles mostram um acirramento da fome. Então, hoje, apesar da gente ter a sensação de que a pandemia já acabou, porque a gente não fala mais muito em pandemia, a gente não fala nos números de mortos, as pessoas já estão circulando na rua, mas a gente tem um acirramento dos números de fome. Os dados divulgados, que correram aí pela imprensa, falam de 58,7% da população, 125 milhões, mais ou menos, com dúvidas se vai conseguir comer. Claro que a gente tem que somar aí, mesmo com a volta das atividades, uma inflação muito significativa e que impacta direto no poder de compra da população, porque a gente sabe que renda é o que vai determinar a alimentação no Brasil de hoje. Tem um fenômeno muito importante que a gente precisa prestar atenção, é o número de famintos, né? Aquela última escala, a fome mais severa que tem, passou de 9% para 15%. E aí que vem o número de 33 milhões, se a gente só considera as pessoas que estão ficando um dia sem comer nada porque estão com fome. Eu queria contar uma história, 3 histórias, que eu acho que ilustram bem o que está acontecendo no Brasil hoje.
São histórias de pessoas que eu convivo aqui no Quebrada Alimentada, pessoas que são assistidas pelo projeto, com algumas entrevistas que a gente fez. A primeira é de uma... Eu sempre conto essas histórias também, né? Eu espero que vocês não tenham ouvido ainda. É a história da Lenir, uma mulher que tem duas filhas especiais, que demandam muito cuidado. No começo ela conseguia conciliar o trabalho, mas depois as filhas pioraram e ela precisou de parar de trabalhar. E elas passaram a viver, antes da pandemia já, em 2018, com uma aposentadoria por invalidez de uma das filhas, que hoje está no valor de R$ 1.200. A Lenir, ela não paga aluguel, mas não precisa ser um gênio da matemática para entender que eles não estão comendo bem naquela casa, porque todas as contas da casa precisam ser pagas com R$ 1.200. Então, a gente está falando de água, de luz, telefone, remédios para duas filhas que com certeza demandam cuidado e atenção, e toda a alimentação na casa. A cesta básica hoje já passou o salário mínimo, né, para uma família. Essa é a história da Lenir. A pandemia não causou, né, assim, não foi uma intensificadora da fome da Lenir, ela já estava numa situação vulnerável antes da pandemia. O que falou a Lenir para a gente? Que a pandemia foi boa para ela, porque ela conseguiu acessar programas de assistência alimentar como o nosso aqui, o Quebrada Alimentada, e que permitisse com que ela fizesse 3 refeições ao dia, porque a família dela estava fazendo só 2 refeições. Eles almoçavam, elas tomavam café e jantavam, elas não almoçavam, e os projetos de assistência permitiram que a Lenir e que as filhas dela pudessem almoçar. E a gente vai falar um pouquinho também sobre essa sensibilização que a pandemia trouxe. A próxima história é da Esther. A Esther está com 4 filhos agora, quando ela entrou no programa ela tinha 3 filhos. Não à toa são histórias de mulheres, porque as mulheres são imensamente mais afetadas pela fome. E a Esther, ela era camelô na Feirinha da Madrugada, quem é de São Paulo sabe, né, o que é a Feirinha da Madrugada, e ela tinha dito para a gente que ela conseguia viver com o dinheiro que ela ganhava lá, R$ 2.500, R$ 3.000, para ela e 3 filhos naquela época, então ela conseguia viver em 4 pessoas. Só que quando a pandemia começou, o trabalho informal da Esther, de um dia para a noite, desapareceu. A Esther já estava cadastrada no Bolsa Família, então ela passou a receber R$ 1.200, que era o valor máximo destinado a mães solos. Só que a Esther paga R$ 800 de aluguel. Então sobrou para ela, e para os 3 filhos, para as 4 pessoas, pagar todas as outras contas da casa e se alimentar com R$ 400. A Esther narrou para a gente todas as escalas de insegurança alimentar sem ter conhecimento sobre a escala, mas ela tem um conhecimento empírico do fenômeno, porque ela viveu esse fenômeno. Que ela falou assim, no começo começou a faltar algumas coisas, aí depois a gente foi diminuindo a quantidade, e aí depois sobrou só arroz, eles estavam comendo as 3 refeições por dia só arroz, e quando ela acessou o programa, ela falou assim, eu tomo só água para que os meus filhos possam comer. Esse mecanismo que a mulher tem de dar alimento para os filhos, para que depois ela se alimente, não é só da Esther, né? É um mecanismo que está registrado em muitos trabalhos científicos e que mostram o papel, né, da mulher que está em um nível de insegurança alimentar sempre maior, ainda faz essa gestão do alimento e ainda escolhe alimentar primeiro as outras pessoas da casa e depois a si mesma. Mas não à toa, eu queria falar isso, deixar registrado, que as mulheres são as pessoas que também se engajam na luta contra a fome. Então, se fome é um substantivo feminino, solidariedade também é um substantivo feminino, porque a luta contra a fome é majoritariamente das mulheres, elas que fazem essas redes comunitárias de amparo e solidariedade para que as outras mulheres possam comer também. Mas a Esther contou aqui todos os estágios da fome, e a fome da Esther, claro que ela estava numa situação vulnerável por causa da forma de trabalho que hoje 40% da população ativa vive, que é esse trabalho informal. Mas ela conseguia, né, trabalhando um dia, pagando a conta no outro, não estar numa situação de fome. A pandemia
cortou e somou a uma situação de fome estrutural uma parcela muito grande da população que entrou nesse lugar. E a última história que eu queria contar é da Maria, que era... todos esses são meus vizinhos, né? Porque eu moro aqui também na Vila Medeiros. Mas a Maria era vizinha de um prédio, na época eu morava num prédio, ela era minha vizinha de prédio, ela tinha um carro, né? Uma pessoa de classe média, o marido dela tinha um estacionamento, então, assim, eles tinham um certo conforto, só que o marido morreu de Covid, e a Maria não trabalhava. E ela descobriu que, na realidade, o estacionamento estava cheio de dívidas. E aí, até a Maria se reestabelecer, ela ficou muito tempo nessa situação de desamparo. E aí ela, com muita vergonha, sabendo do nosso projeto, veio pedir se não tinha cesta básica. E é uma outra coisa que eu queria deixar também registrado aqui, que muitas vezes me perguntam, mas tem as pessoas que vendem cesta básica e tal, pode ter, né? Todo projeto tem uma pequeníssima parcela que faz isso, mas ninguém está feliz numa fila por marmita ou cesta básica. É uma situação que a sociedade entende como muito indigna, porque a sociedade tem uma ideia de que se você está naquele lugar, é que você mereceu ou não trabalhou o suficiente. Então, se você está ali é porque você merece e é um lugar horrível de você estar. É assim que a gente entende esse lugar, e as pessoas se sentem assim quando estão na fila. Então, não existe dignidade quando você precisa acessar alimento de uma forma imprópria. Essas 3 histórias, eu acho que elas representam muito bem para a gente o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, a gente soma uma fome estrutural do país imensamente desigual, com o desamparo dessas famílias e a inserção de novas famílias nesse lugar de fome e que dão para a gente um país onde 58,7% da população não sabe se vai comer. Aí eu queria mostrar para vocês, se a gente olhar mais de perto ainda esses números, a gente vai começar a encontrar algumas diferenças. Claro que é a seguinte, nem todo mundo tem a mesma probabilidade de passar fome, como a gente já falou das mulheres. Essa outra pesquisa, feita em 2020, ainda falava de um número maior, 59,4% da população. E ela trouxe, assim como a Vigisan também trouxe, o que a gente chama de marcadores de desigualdade. Quem tem mais chance de passar fome no Brasil? E a gente está falando de mulheres, famílias chefiadas por pessoas negras, famílias do Norte e Nordeste, famílias rurais. E, obviamente, isso tudo tem um impacto muito grande na renda, que é o que vai determinar. Quais são os números dessa desigualdade? Nossa, esse slide ficou ruim, mas acho que dá para a gente entender aqui. É muito paradoxal, né? Muito contraditório o fato de que você tem mais chance de passar fome no campo do que na cidade. Segundo essa pesquisa da Food for Justice, 75% do campo está em algum nível de insegurança alimentar. Quem produz a nossa comida passa mais fome. Claro que em números absolutos, a população está mais concentrada nas cidades, mas é muito importante que a gente olhe para o campo e entenda em que situação está os camponeses, os agricultores, os trabalhadores rurais hoje no Brasil. Do mesmo jeito, casas chefiadas apenas por mulheres, 73,8% está em algum nível de insegurança alimentar. Se a gente for falar casas com crianças de até 4 anos, chefiadas por homens, mulheres, enfim, o que for, a gente está falando de 70% dessas casas. Imagina quantas crianças não estão passando fome no Brasil. Famílias chefiadas por pessoas de cor parda ou preta, 67,8% e 66,8%. Isso mostra que não é para todo mundo que a fome chega, que existem lugares, né, características que fazem com que você tenha muito mais chances de estar num lugar de fome ou não. Existe, eu não peguei aqui da diferença regional, mas existe uma grande diferença regional também, e índices muito maiores no Norte e no Nordeste. Aqui eu trouxe um dado que ele foi feito dentro dos equipamentos públicos de saúde do Brasil, foi feito pelo Ministério da Saúde. Isso já traz um determinado recorte de renda, porque é quem acessa o SUS.
Então, das pessoas que acessam o SUS, apenas 26% das crianças de 2 a 9 anos fazem 3 refeições por dia. Então, eu vou repetir. 26% das crianças apenas no Brasil, de 2 a 9 anos, fazem 3 refeições por dia. Mesmo nesse recorte de renda, é um dado que nos choca. E eu realmente acredito que se a gente construir uma sociedade onde tanta gente passa fome, onde tanta criança passa fome, isso é um problema nosso também, porque a gente vive nessa sociedade. A gente pode pensar em termos de comunidade, que se o meu vizinho está passando fome, isso também é um problema meu, mas até em termos de egoísticos, digamos assim, isso é um problema, porque isso vai afetar e afeta a nossa vida cotidianamente. E a gente tem esse número aqui de 26% das crianças fazendo 3 refeições por dia no Brasil. Para a gente sair dessa situação, o que a gente precisa fazer? Eu não queria terminar a nossa conversa e abrir para o debate falando só sobre o desastre que a gente vive hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente precisa fazer, né? Porque se eu falo, todo mundo tem que fazer, isso é um problema nosso, mas o que a gente tem que fazer? É muito importante a gente registrar que acesso à alimentação é um direito garantido pela Constituição. Então, se as pessoas não estão comendo, isso é uma falha tremenda do Estado, porque ele deveria garantir a alimentação de forma adequada e saudável para todas as pessoas, e isso não tem acontecido. O que o Estado precisa fazer? A gente já viu as melhoras, né? A gente já viu como os números melhoraram, então a gente já tem um caminho traçado de políticas emergenciais, políticas de médio prazo, políticas de longo prazo. Políticas emergenciais, acesso direto de renda ou alimento. As pessoas não podem esperar que políticas de educação façam efeito para que elas comam. Então, a gente tem que fazer intensificar programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Em algumas situações, a gente tem que doar alimento direto em lugares que não têm circuitos econômicos formados. E aí a gente faz doação direta. A gente tem que intensificar o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente tem que voltar com toda a carga no PAA, que é a Política de Aquisição de Alimentos, que é a política que faz com que o Estado compre 30% da sua compra da agricultura familiar. Imagina o poder de compra do Estado. Imagina se ele comprasse essa comida de quem está passando fome no campo. O que isso geraria de um círculo virtuoso de giro econômico de dinheiro no campo. A gente está falando de políticas de aumento do salário mínimo e de políticas de geração de emprego, porque numa situação ideal, a pessoa escolhe o que ela quer comer. A pessoa ela tem dignidade para fazer da forma como ela gostaria de fazer. Mas também é preciso combinar essas políticas com mudanças estruturais da sociedade. Como, por exemplo, eu queria citar uma aqui que eu sempre falo e que eu acho que é realmente um caminho muito necessário, que é a reforma agrária. Quando a gente fala de reforma agrária, tem muita gente que já fica com o olho assim, né? Como se fosse uma coisa do bicho-papão. Mas eu queria só ressaltar que existem muitas reformas agrárias. Os Estados Unidos fez reforma agrária, a França fez reforma agrária, a Itália fez reforma agrária. Eu não estou falando necessariamente de Cuba e da China. Estou falando, inclusive, de países capitalistas e por razões capitalistas. Por quê? Se você tem pessoas que acessam renda, essas pessoas consomem mais, essas pessoas trabalham melhor, e isso é bom para todo mundo. A reforma agrária é dar terra para quem quer plantar. É produzir alimento para alimentar as pessoas. E isso já foi feito em vários lugares. A gente não precisa fazer uma revolução para fazer a reforma agrária. A gente tem uma das maiores concentrações de terra no Brasil. E está na Constituição que, se a pessoa não faz uso da terra, essa terra não cumpre a sua função social e, por isso, ela pode ser desapropriada para que ela cumpra a sua função social. E a gente não está falando também que eu vou perder o meu sítio, por exemplo, que eu tenho um sítio minúsculo. A gente não está falando do meu sítio, a gente não está falando da chácara do seu tio, a gente está falando de terras
maiores que muitos países por aí e que estão improdutivas ou degradadas por uso impróprio e que merecem ter um destino correto para essas terras, dando elas para quem quer plantar alimento para a gente. Por isso que as ações da sociedade civil, elas vão ser sempre limitadas, porque é o Estado que cumpre esse papel de alimentar e dar um fim correto a essa situação de fome em que a gente vive hoje. Isso quer dizer que a gente não vai fazer nada enquanto o Estado não faz nada? Obviamente que não. E aí, eu queria terminar falando um pouquinho sobre o Quebrada Alimentada, que é o projeto de assistência alimentar que a gente criou aqui no restaurante Mocotó. Eu com meu marido, que é o Rodrigo, e várias outras pessoas, um time muito lindo, de pessoas muito engajadas, que entendem a situação em que a gente vive hoje e que a gente se uniu para dar um pouco de comida para quem está com fome. Isso vai solucionar o problema? Não vai, de jeito nenhum. Ninguém tem ingenuidade que projetos de assistência como Quebrada vão solucionar o problema. A única coisa que a gente quer é dar um pouco de conforto e mostrar para essas pessoas que nós estamos preocupadas com ela, que elas vão ter essa refeição hoje e até que elas possam encontrar outro caminho. E por isso que a gente, mesmo com 2 anos de atividade, a gente luta para continuar o nosso projeto. O Quebrada Alimentada surgiu na pandemia, os dados de fome ainda não tinham sido divulgados, mas a gente mora aqui, a gente trabalha aqui, eu já trabalhava com pesquisa de fome, o Rodrigo tem uma experiência maravilhosa da família dele de sertanejos, que compartilha tudo que tem, e um dia ele chegou para mim e falou assim, Adriana, a gente começou a servir marmita. A gente serve a marmita com o que a gente chama de comida da família, que é a comida que a gente come, que eu como, que o Rodrigo come, que as pessoas que trabalham no Mocotó comem. A Maísa, que é a chefe de cozinha do projeto, é a que faz essa comida toda. O restaurante, ele tem um cardápio que é fixo, mas ninguém aguenta comer a mesma comida todo dia, né? Mesmo que seja comida maravilhosa no Mocotó. Então, a gente pensa num cardápio muito variado, em termos de proteína, de acompanhamentos, enfim, tem dias temáticos. Eu tenho muito orgulho da comida que a Maísa faz mesmo, e a gente faz a mais para colocar na marmita e entregar para essas pessoas. E foi assim que a gente começou, fazendo um pouco de comida. A gente ligou para a associação do bairro, que já tinha as famílias em vulnerabilidade cadastradas, identificadas, e falou, olha, avisa essas famílias que a gente está servindo refeição. E aí a coisa começou. Ela ganhou uma repercussão enorme, deixa eu só ver. Aqui, eu trouxe umas fotinhas para vocês. Ela ganhou uma repercussão enorme que a gente não imaginava. A gente tinha muito medo de falar sobre o projeto, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não é uma ONG, nem tinha experiência nenhuma no terceiro setor, então a gente ficou fazendo. Aí um dia uma pessoa tirou uma foto, essa foto viralizou e todo mundo começou a falar. Aí a gente teve uma conversa e pensou assim, se todo mundo está falando, vamos falar o que a gente quer falar sobre o projeto? Porque aí a gente toma conta dessa narrativa. E aí a gente fez e o projeto cresceu muito, porque ao mesmo tempo em que a demanda realmente cresceu, a oferta de ajuda também cresceu. Então, a gente recebeu ajuda de muitos restaurantes que estavam com seus estoques fechados e passaram a doar para a gente, como a Paola, por exemplo, do Carosella, né, do restaurante Arturito, restaurante Fazano, Four Seasons, cursos, enfim, eu não consigo listar aqui o tanto de pessoa que ajudou. A gente também criou vaquinha e as pessoas começaram a doar pessoa física, como a Lívia, por exemplo, que eu sei que já doou. Muita gente já ajudou e fortaleceu o nosso projeto. E aí a gente servia 200 refeições por dia, marmita, e quando isso foi acontecendo, aqui é a foto de algumas marmitas, pessoal, começou-se a criar uma demanda para a cesta básica. A gente percebeu que o perfil da pessoa que prefere marmita é diferente do perfil da pessoa que prefere cesta básica. Como a gente está numa periferia, a gente não tem muita população de rua, a população de rua está mais concentrada no centro. Então, a gente atende com marmita uma pequena porcentagem de população de rua e principalmente idosos. Assim, são as pessoas que hoje mais se concentraram na marmita. Eu leio isso porque o idoso tem mais tempo, como ele não trabalha,
ele consegue ficar na fila. Hoje não tem mais fila, né? Porque a gente mudou o sistema, mas ele consegue estar ali na hora do almoço. A cesta básica, quem pede mais são mulheres com crianças. O que eu vejo é que essas mulheres ou exercem alguma atividade informal, porque a gente raramente atende uma pessoa zero renda ela é uma população de rua, né? Enfim, é outro perfil. Ela tem um trabalho informal, uma faxina aqui, uma faxina ali, alguma coisa aqui, que dá para ela, por exemplo, ter um gás, porque a gente tem que pensar nisso, né? Se ela recebe cesta básica, não tem vai cozinhar. Mas é uma situação muito vulnerável ainda. Então, as mulheres com crianças, para manejar, inclusive, a alimentação das crianças, normalmente elas pedem cesta básica. Hoje, a gente tem 450 famílias cadastradas no projeto, na parte de cesta básica, e quando a gente dá uma cesta básica, a gente dá também, que é aquela cesta básica convencional, de arroz, feijão, óleo e tal, a gente dá também uma cesta de vegetais in natura. Porque a gente entende que o básico é ótimo, né? As pessoas precisam dele, mas que nutricionalmente elas precisam de vitaminas e outros nutrientes que estão muito mais nos alimentos in natura, então a gente sempre dá uma cesta in natura. Essa cesta in natura a gente compra dos agricultores familiares, entendendo que se a fome está no campo e a gente pode fazer isso, a gente fomenta ainda mais o dinheiro indo para essas famílias que estão no campo e trazendo dignidade e trabalho para essas famílias. Então, desde o começo do projeto, a gente compra dessas famílias assentadas e pequenos agricultores da agricultura familiar. Esse aqui são fotos de 2 agricultores, né? O da abóbora não tem um agricultor, que a gente comprava do Instituto IBA. O que está acontecendo? A gente tem 450 famílias cadastradas, mas hoje a gente consegue atender 70 famílias. Uma coisa muito triste, né, mas interessante que a gente percebeu, é que quando teve a divulgação dos dados da fome lá no meio da pandemia, isso teve um impacto gigante para a gente, em termos de pessoas querendo ajudar. Foi muito, muito legal. Dessa vez não foi assim. Teve a divulgação dos dados, dos 33 milhões, e isso não teve grandes impactos para os projetos de assistência alimentar. No começo, eu pensei assim, a gente não é uma ONG, né? A gente nem está falando muito mais sobre o projeto, apesar dele continuar. Então, eu acho que tem a ver com isso. Mas aí eu comecei a falar com outros amigos que estão fazendo assistência alimentar também, e eles falaram a mesma coisa, que as doações diminuíram tremendamente. Acho que existe uma sensação que a crise já passou, que a pandemia já passou, e por isso a gente não precisa se engajar mais. Só que a fome aumentou, né, desde o pico da pandemia. Então, a gente precisa se engajar mais do que a gente estava engajado na pandemia. Tem uma coisa muito legal que a gente fez, que foi a parceria com as UBSs da região. Porque existem muitas coisas cruéis nessa frente de assistência. É uma coisa muito pesada você lidar com essas famílias e ouvir essas histórias, né? E uma dessas coisas cruéis é ter que escolher para quem você vai doar. E aí a gente fez uma parceria com as UBSs da região para encaminhamento de famílias. Lá elas têm nutricionistas, assistentes sociais e os equipamentos públicos no Brasil estão com um tremendo problema hoje, porque eles conseguem identificar as famílias em vulnerabilidade, as famílias chegam para esses equipamentos pedindo ajuda, e os agentes não têm muito o que fazer, porque os programas sociais estão paralisados por enquanto. Não estão aumentando ou acabaram. E isso gera um desespero para esses profissionais também. Então, a gente fez essa parceria e as UBSs passaram a encaminhar para a gente. Então, hoje a gente fez uma decisão de atender as famílias encaminhadas pela UBS, entendendo que elas passaram por essa triagem mais fina. E hoje a gente está com essas 70 famílias e o nosso projeto é que a gente continue enquanto a gente tiver forças, porque, infelizmente, a gente não vê uma solução para esse problema no curto prazo no Brasil. Por isso, eu queria terminar dizendo que vocês não precisam ter um projeto próprio, né? Vocês não precisam apoiar um outro projeto necessariamente para fazer alguma coisa agora. Obviamente precisam votar direitinho em outubro, mas eu queria pedir
que a gente olhasse mais para os nossos vizinhos. Então, se eu não posso apoiar um projeto agora, será que eu posso fazer um pouquinho a mais de comida e levar para alguém em situação de rua? Será que eu posso observar o meu vizinho e ver se ele está precisando de alguma coisa? Pode ser que ele esteja na situação da minha vizinha, né, que perdeu o marido e que entrou numa situação de fome. Eu consigo apoiar um projeto? Eu consigo doar com dinheiro? Eu consigo ser voluntário nesse projeto? O que é possível fazer? Enquanto a gente não muda a situação executiva, né, que está instalada hoje, qual é o nosso papel no enfrentamento da fome? E é assim que eu termino hoje. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, Adriana. Não sei se você quer comentar um pouco do QR Code, de para onde indica. Eu também estou aqui com o link da campanha, então se você quiser falar um pouquinho, eu posso indicar aqui no chat. Sim, eu fiz esse QR Code para quem quiser doar, né, obviamente. Mas, de verdade, eu acho que não precisa ser para o nosso projeto. Tem muitos projetos lindos e não precisa ser doando para projeto, pode ser fazendo mais marmita. Mas quem quiser conhecer mais do Quebrada Alimentada, a gente sempre fala nas redes do Mocotó, que é @mocotorrestaurante. E a gente tem uma página que é essa do QR Code, que você pode conhecer mais e participar. Perfeito, Dri. Se você quiser deixa projetado o QR Code enquanto a gente vai para as perguntas, pelo menos só ter um tempo de poder colocar o telefone, ajudar. De qualquer maneira, tem o link também da campanha. Eu vou reencaminhar aqui para vocês no chat, indicarem para outras pessoas, ajudarem também. O mínimo, né, é a partir de R$5 o auxílio, né, Dri? Isso. Perfeito. Então, bom, a gente pode fazer um pouquinho, com muito pouco mesmo, e sempre. Bom, vamos às perguntas, então. Dri, a gente tem algumas. Primeiro, agradecer, né, essa palestra tão profunda e sensível. Então, eu já vou para a pergunta da Ana Carolina Góes. Ela pergunta assim: se hoje a renda é o principal fator de acesso ao alimento, podemos deduzir que antes era a posse de terra o principal fator? Como que você vê isso? Nossa, essa é uma super pergunta. É uma super pergunta que eu não tenho resposta, que é exatamente o que eu estou estudando. Não, é uma grande pergunta, porque o tema do meu doutorado é justamente como a fome, essa fome cotidiana, né, não as crises de fome, elas se tornam um tema de exigências políticas, né? As pessoas falam, olha, a gente precisa acabar com isso. Mas isso é uma coisa do século XX no Brasil. E aí eu fiquei me perguntando, o que mudou na estrutura da sociedade que criou esse problema? Claro que a fome pela desigualdade social, ela sempre existiu, né? Na Idade Média, sei lá, na Antiguidade, tinham pessoas com mais acesso, pessoas com menos acesso. Mas eu realmente acredito que existe um problema específico desse mundo industrial, capitalista, moderno, que é essa questão da necessidade de vinculação com renda. Então, para mim, a posse da terra é uma das chaves, porque tem um conceito que se chama rompimento metabólico, que é um conceito assim super complexo, que fala assim, antes as pessoas produziam, consumiam e descartavam no próprio lugar. Descartavam o quê? Cascas, né, folhas, etc. Então, você tinha um ciclo metabólico ali do local. Com a sociedade capitalista internacionalizada, industrial, onde as pessoas foram para a cidade, tem esse rompimento metabólico. Por quê? Hoje, eu produzo soja no Mato Grosso. Eu levo essa soja, sei lá, desculpa o palavrão, para a Suíça, sei lá, para alimentar gado na Suíça. Aí eu faço leite na Suíça, que eu faço chocolate. Aí eu pego esse chocolate e vendo para os Estados Unidos e para o Brasil. E aí eu como isso daqui, esse chocolate aqui, eu jogo uma embalagem no lixo aqui. Existe um rompimento metabólico, não existe uma volta para a terra. Eu acredito que nessa situação anterior, a gente estava muito mais exposto a crises de fome. O que eu quero dizer com isso? Se existisse uma catástrofe climática ali no lugar, a chance de você remediar era menor. Por quê? Porque você tinha menos circulação. A circulação era muito mais lenta, de alimentos, pessoas,
né? Você não tinha essa facilidade que tem hoje. Então, antigamente, a gente era mais exposto a crises. Só que hoje, a gente tem uma sociedade que você só vai acessar alimentos se você tiver renda. E então, isso te cria uma situação de fome cotidiana muito intensa, que eu não sei te responder se é maior ou menor, porque não existiam dados antes, mas é totalmente diferente e, do meu ponto de vista, a posse da terra tem uma ligação direta, porque se eu não posso plantar, se eu não posso ter acesso à terra, então isso faz com que eu tenha que ir trabalhar e ter outras formas de geração de renda. Isso me obriga a entrar nesse sistema. Mas eu ainda estou tentando responder isso. Complexo. Bom, a pergunta, então, do Sandro, enfim, nosso querido Sandro, que sempre participa aqui com a gente. Bom, Adriana, como que você vê essa valorização do barateamento dos alimentos como se fosse uma vantagem em si, frente à desnutrição crescente e às ocorrências de fome oculta? Nossa, essa também é uma super pergunta. Estou adorando as perguntas, pessoal. Que é uma coisa que eu também me penso. E como eu encontrei essa resposta? Na necessidade de criar massas de consumidores para bens de consumo. Porque o que acontecia? Antes, as famílias gastavam, na média, sei lá, tem pesquisas sobre a Inglaterra e Estados Unidos que falam em 50%, 60% da renda com alimentação. Se uma família gasta tudo isso com alimento, o que sobra para ela comprar de outros bens de consumo? Nada. Então, quando essa sociedade industrial é instalada, ela precisa criar consumidores. E para criar consumidores, eu preciso de alimentos baratos, porque eu tenho que gastar uma pequena parcela com alimento. E eu acho que a pergunta do Sandro é muito boa, porque que tipo de alimento eu estou fazendo? Tem um amplo debate sobre os orgânicos serem mais caros. E eu acho que a pergunta é, os orgânicos são mais caros ou os outros alimentos que estão muito baratos? Não que você tenha que subir o preço de tudo e aí as pessoas vão acessar menos, né? Mas existe um modo de produção do alimento que permite que ele seja muito barato, só que ele tem consequências para a saúde e para a saúde do planeta que são irreversíveis. Então, a lógica de produção que é um problema muito grande e que, com certeza, traz consequências de saúde para a gente também muito importantes. Obrigada pela resposta, Adriana. Bom, pergunta da Patrícia, então. O avanço dos centros populacionais, venda da mão de obra, leva a uma falsa liberdade? A maioria das pessoas se prendem num ciclo vicioso de trabalhos, compras, trabalho? Daria para sair disso? Patrícia, né? Isso. Nossa, essa pergunta é boa, gente. A minha resposta é não, não dá para sair disso. A não ser que você seja um herdeiro, aí dá para você sair disso. Pois é. Eu não posso sair disso, nem meu marido. Se a gente parar de trabalhar hoje, a gente está lascado. Mas eu acho que não, porque é uma questão sistêmica. A sociedade se moldou de um jeito que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que trabalhar muito. Assim, eu sempre, quando eu dou aula bastante de história da alimentação, e tem um assunto que eu gosto tanto, que é o consumo de alimentos excitantes. O tanto que a gente toma de café, o tanto que a gente toma de açúcar, o tanto que a gente toma de chá. Por que a gente tem que tomar tudo isso enquanto sociedade? Porque a gente vive num ritmo absolutamente não natural para o nosso corpo. Porque a gente trabalha muito mais do que o nosso corpo permite ou deveria trabalhar. E isso faz com que a gente tenha que tomar esse tanto de alimentos excitantes para conseguir desempenhar algo que é totalmente desnatural. Então, enquanto tem uma parcela da população gigante passando fome porque não consegue se inserir no mercado, a gente tem pessoas que estão trabalhando um monte e se matando literalmente de trabalhar. Esse foi o mundo que a gente criou. O problema é, enfim, complexo, histórico, e a gente precisa pensar em outras soluções, porque a gente já está vendo que o cataclisma está acontecendo, né? É verdade.
Bom, pergunta do Adolfo, então. Havia muito a ideia de que a classe mais pobre consumia mais ultraprocessados que os mais ricos. Mas o cenário atual mudou muito em comparação a 2 anos atrás. Será que isso hoje acontece dos mais pobres consumirem mais ultraprocessados que os ricos devido às mudanças causadas por conta da crise do sistema? Essa é uma boa pergunta também, é um amplo debate, né? Eu tendo a seguir as estatísticas do IBGE. A última estatística é referente a 17 e 18. Claro, é pré-pandêmica, mas todas as pesquisas sobre isso mostram que os mais ricos comem mais ultraprocessados que os mais pobres. Mas eu acho que a gente tem que se ater a um mecanismo muito cruel da indústria para falar do consumo de ultraprocessados e pobreza. As classes mais pobres, elas vão se ater aos consumos dos alimentos minimamente processados, arroz, feijões, farinhas, tipo fubá, ou só arroz, né, ou arroz, feijão. Essa vai ser a base. Só que aí, entre uma maçã, sei lá, uma banana, que é R$1, e um miojo, que é R$1, o que essa mãe vai preferir comprar? Estou falando mãe, não porque as mães que têm que cuidar disso, ou que a culpa são das mães, mas porque cabe a nós, né, enquanto mãe, a sociedade colocou para a gente essa responsabilidade, então a gente que faz isso, mas não é só a gente que deveria fazer isso. O que essa mãe vai escolher? Porque o miojo, ele é uma refeição. Não é à toa que o consumo de miojo cresceu tanto. Então, eu acho que no montante, as classes mais ricas comem mais ultraprocessados, mas existe uma lógica muito perversa de produção do alimento que vai fazer com que o miojo se torne mais atrativo do que um alimento in natura. Obrigada, Adriana. Próxima pergunta da Ana Carolina. As perguntas não param de chegar. Por que quem está no campo hoje passa mais fome? Se você poderia dar mais detalhes sobre essa análise. Muito boa também. Nossa, gente, então manda as perguntas. Depois quero ver vocês se der. Por que o campo passa mais fome? Como é que a gente lê isso? Por causa das relações de trabalho no campo. Hoje, plantio para autoconsumo ou subsistência praticamente inexiste. Estatística, não, mas meu tio planta. Não, mas não sei quem, conhece alguém que planta. Claro, estou falando vocês entenderam? Estatisticamente. É inexpressivo. Então, o que acontece no campo? Como eu falei, a pessoa precisa acessar renda. Ela precisa trabalhar no campo para gerar renda para ela. Só que o que a gente tem no campo? Uma tremenda concentração de terra e situações muito subhumanas de trabalho. A gente viu, por exemplo, durante a pandemia, um veto do atual presidente para os trabalhadores do campo, de um projeto específico que era de auxílio emergencial para o campo. O campo tem relações muito cruéis de trabalho pela concentração de terra e por diversos outros fatores. Não é à toa que a idade média do trabalhador rural é de 46 ou 49 anos no Brasil. Ninguém quer ficar no campo e não é à toa. Enquanto a gente não construir outra relação com o campo, a gente vai ter um problema sério e daqui a pouco a gente vai ter um problema muito mais sério, que é não ter trabalhador no campo. Bom, a próxima pergunta da Isabela, se vocês aceitam voluntários no preparo das marmitas, Adriana, para o projeto da Quebrada. Isabela, por enquanto não. Por quê? A gente remunera as pessoas que trabalham na cozinha, né, do projeto Quebrada Alimentada, e já criou-se uma dinâmica muito própria. Então, já tem a Maísa, que é a chefe do projeto, ela já prepara tudo e já está tudo certo. Mas o meu orientador que não me escute, ano que vem, quando eu terminar o meu doutorado, a gente quer crescer o projeto. Então, eu vou pedir para você me fazer essa pergunta lá para março do ano que vem, e eu espero poder te abraçar para que a gente crie uma expansão, que a gente só consegue expandir se for com outras pessoas. Perfeito, Adri. Vai expandir, a gente sabe. E esse doutorado também já está saindo. Pergunta da Simone. Os agrotóxicos e o pacote do veneno são uma ameaça à segurança alimentar?
Com certeza. Na minha opinião, faz tempo que o Brasil já é o campeão em consumo de agrotóxico. E agora, com essa liberação desse tanto de agrotóxico, eu não quero nem imaginar. Eu acho, sinceramente, que a gente não tem a menor dimensão das consequências desse consumo desenfreado para o nosso corpo. A gente está falando de uma segurança no sentido sanitário, né? Mas eu acho que um outro fator também que é muito importante é a segurança do trabalhador rural. A gente vê registros de cidades em que tem maiores índices de câncer, problemas muito sérios de saúde pela manipulação de agrotóxicos. A gente está enfrentando um problema sistêmico tão grande, que eu digo que eu preciso de uma utopia para me agarrar, porque está dureza. Nossa. Mas a gente sabe que, enfim, pensar aí nesse voto no final do ano também tem uma participação política individual, né? Pergunta da Denise. Adriana, você levanta essa bandeira contra a fome perante o Estado, governantes, uma vez extinto o CONSEA em 2019? Uhum. Você diz para esses governantes? Responde aí. Bandeira contra a fome perante o Estado, uma vez extinto o CONSEA. Não, ela não. Isso, para esses governantes. Uhum. Não, Denise, não. Eu vou falar que eu tenho um limite. Porque o que eu acho assim, o ato 1 desse governo foi extinguir o CONSEA. Ato 1, 1º de janeiro, assim, é muito simbólico isso. Para quem não conhece muito, o CONSEA é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que juntava pessoas da sociedade civil que estão pensando a luta contra a fome, a segurança alimentar, dos seus mais diversos aspectos, com entidades governamentais para pensar soluções para a fome. E é um conselho que foi pensado ainda no Betinho, assim, teve no Itamar Franco, depois o Fernando Henrique extinguiu para montar outra coisa, enfim, o Lula retornou esse conselho, e foi um lugar muito central na luta contra a fome. O ato número 1 do governo foi extinguir o conselho. Por que eu acho que existe um limite no diálogo, do meu ponto de vista? Porque as defesas de alguns preceitos, elas são produtoras da fome. Quando eu defendo a concentração de terra, quando eu defendo o livre mercado como quem vai regular as coisas, eu estou defendendo a produção da fome. Porque eu não estou defendendo o alimento como um direito. Hoje, o alimento é uma mercadoria. Acessa quem tem dinheiro. O alimento não é um direito nessa situação. Então, do meu ponto de vista, vai ser uma briga, em alguma medida, infrutífera. Por isso que eu acredito em outras vias, em outros lugares de diálogo nesse momento, e é por isso que a gente faz esse projeto de assistência alimentar. Nossa, não sabia que tinha sido o primeiro ato, super, enfim, simbólico mesmo, né? Simbólico. De um início de um governo. Marcele pergunta: tem uma questão agrícola no Brasil que é histórica, como quando o Império teve que baixar uma lei para que as pessoas plantassem comida em determinadas regiões, em que estavam plantando só cana-de-açúcar. Você acha que isso se reflete na fome do campo, ainda hoje, de forma intensa? Totalmente. Que é aquela lógica de produção de mercadoria. A gente não tem muitos dados do período colonial sobre fome, porque não existia essa preocupação, né? A fome estava muito vinculada à crise naquela época. Então, quando eu falava fome, estava falando de uma seca no sertão, coisas assim. Mas a gente tem isso que ela falou mesmo, né? Leis que obrigavam a plantação de produtos de subsistência, por quê? Porque as grandes fazendas estavam muito preocupadas em produzir mercadorias e não em produzir alimentos. Então, a gente sabe que existia fome, a gente não consegue medir a dimensão que existia naquele momento. Uma lógica que se mantém hoje, porque a gente produz mercadorias. Por que a gente produz tanta soja? Se a cana se tornar mais vantajoso do que a soja, a gente vai deixar de plantar soja, a gente vai plantar cana. Nenhum desses dois produtos são para alimentação direta na maioria dos casos. Eu posso comer soja? Claro que eu posso, mas o brasileiro não come muita soja. Eu posso chupar cana? Claro que eu posso, mas a cana não é para a gente chupar. Nenhum desses dois produtos é para ser consumido como alimento. Pode se tornar alimento lá na frente, né? Vai para o
e depois volta para mim. Mas a lógica de produção é o que dá mais lucro e o que vai para o mercado. Obrigada, Adriana. Próxima pergunta da Juliana. Adriana, a questão da monotonia alimentar relacionada ao consumo de ultraprocessados é a última fronteira do capitalismo em dominar o nosso sono. É um projeto das transacionais. Posto isso, você acha que nós, ativistas alimentares, conseguiremos furar a bolha e avançar nas nossas lutas e na mudança do comportamento alimentar das classes menos privilegiadas? Olha, acho que eu queria comentar 2 pontos dessa colocação muito importantes. Concordo que, né, eles estão fazendo todos os produtos para moldar a gente para o que essa sociedade quer que a gente seja. Acho que furar a bolha é um negócio tão importante, porque é assim, é o que eu me pego tentando fazer e é o que eu acho que a gente tem que muito fazer, porque as pessoas que estão nessa luta, né, tanto a alimentação saudável, pelo acesso ao alimento, na luta contra a fome, a gente acredita muito nessa causa, só que a gente não consegue furar a bolha, assim, a gente consegue às vezes, né, mas a nossa capacidade é muito limitante. Mas eu tenho sérias ressalvas em fazer isso com um público menos favorecido, né? Com pessoas em vulnerabilidade. É muito delicada essa questão, mas eu vou explicar o meu ponto de vista. Porque eu acho que é uma coisa sistêmica, quando a gente está falando aqui. Essa questão do consumo de alimentos saudáveis, né? Por que as famílias não consomem uma alimentação diversa e saudável? Primeiro, porque elas não têm dinheiro. Se eu chegar lá e falar, você precisa comer não sei quantas frutas, né? 3 porções de frutas. O que ela vai fazer? Ela não vai comer, porque ela não tem dinheiro para comer, ela não tem dinheiro nem para fazer 3 refeições por dia, quanto mais para ter uma alimentação mais variada. Eu vou fazer um parênteses e vou contar uma história, antes de voltar para esse tema. Eu tenho pensado muito, muito no papel da igreja. A igreja evangélica, né? Hoje, quem organiza a periferia é a igreja evangélica. E eu tenho cada vez andado mais com a igreja evangélica, mesmo não tendo religião. Por quê? Porque é o lugar de acolhimento das famílias periféricas, porque é quem vai estender a mão, porque é quem vai dar um prato de comida, uma cesta básica, porque é quem lembra do aniversário. E aí eu queria contar uma história. Eu estava conversando com um pastor muito legal, e ele falou assim, lá na minha igreja tem uma mulher que ela tem um filho. E é uma filha, né? E essa filha tem uma asma muito severa, só que a casa tem muita umidade e a menina está com sérios problemas de saúde. Aí ela foi na médica e a médica disse assim para a mãe: mãe, se você não alugar uma casa, sua filha vai morrer. Só que a mulher ganha um salário mínimo. E essa casa, ela não paga aluguel. Então, como é que a mulher aluga uma casa? A mulher não aluga uma casa. Essa que é a questão. A mulher não tem condições de mudar de casa. E se a médica pede para essa mulher mudar de casa, essa mulher está sendo tremendamente insensível com a situação da mulher, porque você coloca como uma culpa individual. E aí, o que a igreja fez? A igreja foi lá e reformou a casa da mulher. Essa é a parte maravilhosa, né? Por isso que eu acho que a gente tem que mais aprender mesmo. E aí a mulher hoje tem condições melhores de vida. Mas o que eu quero dizer com isso? Aí voltando para a questão, nós como especialistas, eu tenho muito receio em chegar para uma mulher dessa, que está sem dinheiro, está trabalhando, pega 3 horas de busão, chega em casa, tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, lavar roupa, passar roupa, está sem paciência nenhuma, provavelmente sofre violência doméstica, porque a ligação de vulnerabilidade e violência doméstica é direta, a gente atende muitas mulheres em violência doméstica. Aí eu chego para ela e falo, olha, você tem que comer saudável e você tem que descascar os seus legumes in natura e tal e tal. Eu sei que não é desse jeito que você está falando, mas eu tenho muito medo de fazer esse movimento e essa mulher entender isso. E ela se sentir mais culpada, porque o poder de ação dela é muito pequeno. Então, como eu encontro essa saída? Eu converso sobre isso, sobre quem tem escolha. Quem pode escolher, escolhe mais saudável. Quem pode escolher, escolhe agricultura familiar. Quem pode escolher, escolhe orgânico. Quem pode escolher, faça o seu movimento da escolha certa. E para as famílias que não podem escolher,
Por enquanto, eu estou dando esse acesso com os alimentos, né? Só para 70 por enquanto, mais as marmitas. Mas eu faço esse movimento de dar o acesso. E o que eu digo é, primeiro dê escolha, depois dê consciência. Porque se eu digo para ela, você tem que escolher isso, antes dela ter o direito de escolher, eu estou privando ainda mais ela. Eu não sei se você concorda, mas se tiver espaço, queria ouvir. Porque não é uma questão simples. Juliana, se quiser comentar no chat, a gente já vai se encaminhando então para a última pergunta, pelo nosso horário. A última pergunta do Adolfo, que é: Adriana, como você vê o esgotamento dos estoques de alimentos, entre parênteses, governo, o que isso exerce no papel da fome? Tudo. Foi um ótimo ponto também. A Conab, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, antes ela tinha uma função de comprar determinados alimentos-chave, estocar, e se existisse algum problema, tipo uma pandemia, tipo uma guerra na Ucrânia, tipo inflação de alimentos, você soltar esse alimento no mercado para você ter um controle de preço, por exemplo, um controle de disponibilidade de alimento no mercado. Mas o que aconteceu? Nos últimos anos, os estoques de alimentos essenciais, tipo arroz, feijão, foi a zero. E aí, a gente não tem mais a capacidade, nesse sentido, de controlar o preço e a disponibilidade de alguns alimentos. Então, para mim, isso tem uma relação direta com o fenômeno de inflação, principalmente do alimento, que é um dos setores mais afetados. E isso tem a ver com todo o desmonte de políticas públicas que está instalado nesse momento. Ai, a Juliana, eu acalmei seu coração, Juliana, eu fiquei muito feliz, porque eu acho tão delicada essa questão que eu fiquei com medo de você ficar brava comigo, mas ainda bem que eu acalmei seu coração. Adriana, muitíssimo obrigada. Acho que, enfim, todo o pessoal que ficou aqui também com a gente até esse horário, acho que isso revela o papel fundamental que o seu trabalho tem, né? Seu papel como intelectual, seu papel político, enfim, todas essas esferas. Então, realmente, é um privilégio a gente ter tido essa troca nessa noite. Queria lembrar vocês também, né, do projeto, então, se vocês puderem circular, enfim, o link aí no chat que eu encaminhei, circulem o projeto, divulguem, procurem a Adriana nas redes sociais também, leiam, busquem essas pesquisas dela, porque é um trabalho fundamental. Também, enfim, a gente nem teve muito tempo para discutir Josué de Castro e o seu doutorado, mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente traz essa pesquisa de doutorado que a Adriana está terminando esse ano. E eu queria lembrar a todos vocês que a exposição Faca, Colher e Garfo, uma história, ainda está aberta à visitação até o dia 31 desse mês de julho, então não percam, curadoria do Paulo Costa, a exposição está belíssima. Além disso, estou deixando aqui o link da nossa programação de cursos e palestras, que nesse mês está com tudo. A gente recebe Ian Babenco no dia 23 de julho, com a Mesa Recriada, encenações gastronômicas nas mídias sociais, que vai ser uma palestra incrível. Também teremos outras, né, para além da programação combinada, como encontro com escritoras, com Ana Maria Machado, enfim. A programação está tudo de bom, se programem, venham, vai ser, enfim, sempre uma alegria para a gente receber vocês aqui. Também agradecer a Adriana pela pesquisa, pelas inquietações e incômodos que você trouxe para a gente, e mais do que isso, né, por trazer aqui novas soluções e também o nosso papel e responsabilidade para pensar esse futuro que a gente quer ter aqui. Então é isso, Adriana, muito obrigada. Eu deixo a última palavra com você. Obrigada, Lívia, que lindo. Obrigada a todo mundo que ficou, que assistiu. Estou muito feliz de ter esse espaço de troca. Assim, as perguntas foram sensacionais. Amei mesmo, de pessoas que estão, né, engajadas e interessadas. E obrigada, Emma Clabin, pelo convite. E eu vou lá com os meus filhos ver a exposição. Tem um amigo meu que ele fala assim, a parte boa da Adriana aí é que ela já lota o rolê só com a família dela. Já traz o volume, né, Adri? É isso que a gente quer. Se vocês tiverem festa miada, me convidem que eu loto o rolê. Que gente, coisa para falar a gente tem, né? É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada pelas excelentes questões que vocês trouxeram mais uma vez.
e por essa quarta-feira à noite, foi incrível. Boa noite para vocês e até a próxima. Obrigada, pessoal.